Olá pessoal, aqui é André Luiz e hoje vamos dar continuidade àquela série de 11 vídeos onde eu conto a história e trajetória da carreira de cada autor de novelas. E o autor, aliás, hoje será uma autora. A autora que irei contar a história e trajetória da carreira hoje é Jeanette Claire. Mas antes, eu peço aquele recado de sempre. Se inscrevam, deixem um like, compartilhem o vídeo nas redes sociais. Pois tudo isso ajuda bastante no canal. Bem, então vamos lá. Seu nome de origem é Jeanette Stocco Emer. Ela nasceu em 25 de abril de 1925, na cidade de Conquista, no interior de Minas Gerais. Quando ela era criança, ela teve uma infância tranquila no Triângulo Mineiro. Seu pai era libanês, o nome dele era Salim Emer, e sua mãe era ítalo-brasileira. O nome dela era Carolina Stocco. Quando Jeanette Claire era criança e vivia no Triângulo Mineiro, ela trabalhou na rádio onde ela interpretou canções em árabe e em francês. Teve um momento que ela e seus pais se mudaram para Franca, no interior de São Paulo. Nesse tempo, na década de 30, quando Jeanette era criança e adolescente, ela trabalhou como datilógrafa. Ela trabalhou com datilografia por muito tempo, para ajudar nas contas de casa e nas despesas. Na década de 40, quando Jeanette já era adulta, ela continuou trabalhando com datilógrafa. Aí ela conheceu e se apaixonou pelo dramaturgo Dias Gomes. Eles namoraram, aí no final da década de 1940, eles se casaram. Na década de 1950, Jeanette, incentivada por Dias Gomes, trabalhou na rádio, onde ela escreveu radionovelas. Ela escreveu, as radionovelas foram Herança do Ódio, também escreveu Perdão, Meu Filho. Na década de 50 ela estava firme e forte escrevendo radionovelas. Na década de 1960, ela começou a escrever para televisão. Em 1964, ela fez sua estreia como novelista. Em 1964, na TV Tupi, Jeanette Claire escreveu a novela O Acusador. Depois, em 1965, Jeanette Claire, ainda na TV Tupi, escreveu a novela Paixões Proibidas. E daí ela continuou firme e forte na Tupi. Até que em 1967, Glória Magadã chamou ela para a TV Globo, porque o Emiliano Queiroz tinha escrito uma novela chamada Anastácia, a Mulher Sem Destino. Porém, ele tinha pouca experiência. A Jeanette leu todos os capítulos e resolveu mudar toda a história. Ela assumiu o texto da novela, aí ela mudou tudo, fez uma grande revolução. Ela aplicou um terremoto que matou vários personagens e depois avançou a história em 20 anos. Ela fez essa grande revolução na novela Anastácia, Mulher Sem Destino, de 1967. Depois disso, Jeanette Claire ficou contratada da TV Globo. Aí
Depois de Anastácia, Janete escreveu a novela Sangue e Areia. A partir daí, Janete começa a escrever novelas incansavelmente. Só que essas do começo tinha a supervisão de Glória Magadã, que era a chefona da TV Globo na época. Ela escreve Sangue e Areia, com a supervisão de Glória Magadã, que era ambientada em outro país. Porque a gestão de Glória Magadã era assim, as novelas não podiam ser ambientadas no Brasil, tinham que ser ambientadas em outros países, na Espanha, no Japão, na Índia, na Rússia. Bem, aí em 1967, Janete escreve a novela Sangue e Areia, depois continua escrevendo Rosa Rebelde. Depois de Rosa Rebelde, em 1968, Janete escreve a novela Passo dos Ventos, entre 1968 e 1969. Depois, a Glória Magadã, ela é demitida da Globo e vai embora. Aí a Janete permanece na Globo e resolve moldar o estilo da telenovela. Aí, em 1969, a Janete Claire escreve da sua própria cabeça a novela Véu de Noiva, onde os protagonistas eram Cláudio Marzo e Regina Duarte. Essa foi a novela que saiu da própria cabeça de Janete Claire, assim como o Acusador e Paixões Proibidas. Essa novela Véu de Noiva volta a sair da cabeça de Janete. E depois de Véu de Noiva, vale lembrar que Véu de Noiva fez sucesso. E depois de Véu de Noiva, Janete Claire escreve em 1970, entre 1970 e 1971, a novela Irmãos Coragem. É uma novela que fez um sucesso estrondoso. Os protagonistas são os Irmãos Coragem, vividos por Tarcísio Meira, Cláudio Cavalcante e Cláudio Marzo. Foi uma novela que chamou bastante a atenção do público masculino. Foi a novela que os homens diziam que não tinham vergonha de assistir. Bem, depois desse sucesso estrondoso de Irmãos Coragem, Janete Claire escreve em 1971 a novela O Homem que Deve Morrer, onde ela tinha a ideia de contar uma história meio messiânica. Só que a censura estava ferrenha na época, a censura estava firme e forte na época. Aí nessa época os autores não tinham tanta liberdade para colocar o diálogo que quisessem nas novelas. A Janete, em O Homem que Deve Morrer, teve que falar que o protagonista, ao invés de ser uma figura messiânica, era um alienígena. Isso decepcionou bastante Janete. Essa novela O Homem que Deve Morrer também, o vilão era vivido por Jardel Filho, era um nazista. E, enfim, O Homem que Deve Morrer não fez tanto sucesso. Depois, entre 1972 e 1972, Janete Claire escreve a novela Selva de Pedra, que foi outro enorme sucesso. Os protagonistas de Selva de Pedra eram Cristiano, vivido por Francisco Coco, Solange, vivida por Regina Duarte, e a vilã, eu esqueci o nome, era vivida por Diniz Fati. Selva de Pedra foi um enorme sucesso. E Selva de Pedra era a história de Solange, que sofre um acidente e muda de identidade. E enfim, Selva de Pedra foi um enorme sucesso. Depois de Selva de Pedra, Janete Claire escreve
escreve a novela O Semideus, onde os protagonistas eram Francisco Coco e Tarcísio Meira. Essa não fez tanto sucesso, O Semideus. Depois do Semideus, em 1973, no ano seguinte, 1974, Jeanette Claire escreve a novela Fogo sobre Terra. Essa era uma novela ambientada no interior. Tinha nos papéis principais Juca de Oliveira e Diniz Fati. A novela teve alguns problemas, que a censura não deixou Jeanette abordar assuntos de uma obra do governo na novela. E a novela teve vários problemas e não fez tanto sucesso. Fogo sobre Terra. Depois de Fogo sobre Terra, em 1975, Jeanette é chamada para escrever uma novela no Horário das 7. Ela escreve Bravo junto com Gilberto Braga. Porém, no Horário das 8, a novela do seu marido, Dias Gomes, foi cancelada, que era Roque Santeiro. A censura proibiu a novela. Aí, Jeanette Claire colocaram a reprise de Selva de Pedra no lugar. A Jeanette Claire foi convocada para escrever uma novela no horário nobre. Aí, ela escreveu Pecado Capital, que contava a história do Carlão, vivido por Francisco Coco, um taxista que encontra uma mala cheia de dinheiro. Aí, com essa mala cheia de dinheiro, ele gasta com um monte de carro. E, enfim, Pecado Capital fez um grande sucesso e muita gente considera a melhor novela da Jeanette Claire. Vale lembrar que a partir de Pecado Capital, Jeanette Claire ela passa a centrar suas novelas, passa a ambientar suas novelas em territórios mais urbanos. E também as novelas passam a ser mais realistas, porque as outras eram meio fantasiosas. Aí, Pecado Capital, a Jeanette passa a escrever novelas mais realistas e mais urbanas. Depois de Pecado Capital, Jeanette Claire continua firme e forte no horário nobre. Aí ela escreve em 1976 a novela Duas Vidas, que essa teve vários problemas. A censura não deixou Jeanette abordar questões de uma obra do governo da vida real. Pronto. Duas Vidas não fez tanto sucesso. Depois, em 1970, sim, vale lembrar que nessa época Jeanette Claire não emendava mais uma novela na outra. Foi sim, depois de Fogo sobre Terra ela passa a ter um descanso. Aí ela passa a revezar suas novelas com outros autores. Bom, sim, aí depois de Duas Vidas, Jeanette Claire volta inspirada a todo vapor, e escreve em 1977 a novela O Astro, que conta a história de um golpista chamado Herculano Quintanilha, que aplica um golpe na igreja junto com seu parceiro Neco. Aí o Neco vai embora e deixa o Herculano para trás. Aí o Herculano sofre uma humilhação, aí o Herculano foge da cidade, e aí anos depois ele se torna um cara com poderes sobrenaturais, chamado de Professor Astro, onde ele faz apresentações em uma churrascaria. O Astro foi um sucesso enorme. Depois do Astro, Jeanette Claire, sim, também vale lembrar que o Astro também é lembrada pelo mistério que parou o Brasil. Esse mistério era quem matou Salomão Raela. E
Nos capítulos finais foi revelado que o assassino era o Felipe Cerqueira. Bem, o Astro foi um enorme sucesso. Depois de O Astro, Jeanette Claire volta em 1979 com a novela Pai Herói. Pai Herói contava a história do político André Cajarana. Também tinha um vilão vivido por Paulo Altran. Pai Herói foi outro grande sucesso. Depois de Pai Herói, Jeanette Claire, em 1980, escreve a novela Coração Alado, que essa foi muito tumultuada. Teve vários problemas teve várias tretas de bastidor, teve vários problemas com atores. O Coração Alado foi muito problemática. E a novela não fez tanto sucesso. Em 1982, Jeanette Claire escreve a novela Sétimo Sentido. Essa fez sucesso, Sétimo Sentido. Onde tinha trazido de volta a parceria entre Regina Duarte e Francisco Coco. Sétimo Sentido também abordava questões espíritas. E em 1983, vale lembrar que em 1982, Jeanette Claire já sabia que estava com câncer no intestino. Ela já sabia que estava com câncer no intestino e poderia morrer. Aí, em 1983, Jeanette Claire queria escrever mais outra novela. Só que a direção da Globo já sabia que ela não ia durar muito. Aí ofereceu o horário das 10 para ela. Aí no horário das 10 em 1983, a Jeanette Claire escreveu a novela Eu Prometo. Porém ela não escreveu até o final, porque no meio da novela ela infelizmente faleceu. Ela morreu. Infelizmente morreu. Ela morreu no dia 16 de novembro de 83. O motivo da sua morte foi câncer no intestino. Quem continuou a novela foi Glória Pérez, com a supervisão do seu marido viúvo, Dias Gomes. Bem, depois de Eu Prometo, vários autores tiveram a ideia de homenagear Jeanette Claire com alguns remakes. Em 1986, no horário nobre, Eloy Araújo e Regina Braga fazem o remake de Selva de Pedra. Esse remake não deu certo. Os protagonistas, o Cristiano era o Tony Ramos e a mocinha era Fernanda Torres. O remake de Selva de Pedra não deu certo. Depois, 9 anos depois, em 1995, seu marido viúvo Dias Gomes escreve o remake de Irmãos Coragem. Esse remake também não deu certo, foi um fracasso. Depois, em 1998, entre 98 e 99, Glória Pérez escreve o remake de Pecado Capital, que também não deu certo, foi outro fracasso. O protagonista dessa vez era vivido por Eduardo Moscovitz, o Carlão, o cara que encontra a mala cheia de dinheiro. Enfim, o remake de Pecado Capital não deu certo. Depois, no final dos anos 2000, o SBT compra alguns textos de novelas de Jeanette Claire. Aí, em 2009, Iris Abravanel escreve o remake da novela Véu de Noiva.
só que dessa vez tem o título Vende-se um Véu de Noiva. Essa novela infelizmente, foi um fracasso. Vende-se o Véu de Noiva. Depois, 2 anos depois, em 2011, na Globo, a Globo chama Alcides Nogueira para escrever o único remake de Jeanette Claire que deu certo. Em 2011, na Globo, no horário das 11, Alcides Nogueira escreve o remake de O Astro. Esse foi o único remake de Jeanette Claire que deu certo. Todo mundo gostou, todo mundo amou o remake de O Astro. E vale lembrar que esse remake de O Astro ganhou o Emmy. Ganhou o Emmy Internacional. Jeanette Claire era conhecida por ser Jeanette Claire era uma grande novelista. Nos anos 70 ela ganhou o apelido de Usineira de Sonhos. Também ganhou o apelido de Nossa Senhora das Oito, porque suas novelas alcançavam índices estratosféricos de audiência. Suas novelas eram muito realistas, abordavam os dramas urbanos, também retratavam a força da mulher. Jeanette Claire era uma gênia. Até hoje é considerada a maior novelista ao lado de Ivani Ribeiro. E, enfim, Jeanette Claire sempre foi e sempre vai ser lembrada por ser uma de nossas grandes novelistas. E enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam, se inscrevam, deixem o like, compartilhem, pois tudo isso ajuda bastante o canal, beleza? Tchau e até a próxima.